A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos em Cristo. Eu, cooperadora Alessandra Custódio, eu estou aqui com o nosso irmão Jair, da cidade de Embu das Artes, São Paulo, que congrega na Igreja Pentecostal Deus e Amor do Jardim Vista Alegre. E ele vai relatar o seu testemunho para edificação de todos os nossos irmãos em Cristo, de todos os ouvintes. Irmão Jair, o irmão ficou afastado quanto tempo do Evangelho e como foi a sua conversão, a sua volta para Jesus? O irmão vai estar relatando agora para todos os irmãos. A paz do Senhor para todos os ouvintes que neste momento estão aí atentos para esse testemunho. Eu quero dizer para os amados irmãos que eu fiquei 22 anos afastado dos caminhos do Senhor. Como a palavra do Senhor nos diz, amados irmãos, que quando nós saímos da presença do Senhor, que 7 demônios vêm nos acompanhar. Mas, no meu caso, eu relato sempre para os irmãos, não foi somente 7, mas 70 que veio me acompanhar, porque a partir do momento que nós deixamos ao Senhor, a palavra do Senhor nos diz que um abismo, ele vai chamando outro abismo. E foi o que aconteceu comigo, amados irmãos. Eu fui no mais profundo do abismo. E eu estava lá numa escuridão tão terrível. Eu mesmo já desacreditava de mim mesmo, que eu não teria mais condições alguma de nunca mais voltar para os caminhos do Senhor. Foi 22 anos escravizados aí no mundo, irmãos. Sem esperança, desacreditado, já achava que para mim não tinha mais jeito. Quantas e quantas vezes o adversário, eu vindo em altas velocidades, na rodovia, o diabo falava no meu ouvido, dá só um toquinho no volante e está tudo terminado. Aí você não acaba com esse teu sofrimento, Mas como Deus Todo-Poderoso tinha um plano de salvação na minha vida, Ele sempre me guardou. Porque eu falo para os amados irmãos, não foi uma e nem duas vezes que o adversário tentou tirar a minha vida. Foi por muitas e muitas tentativas. Mas o Senhor, nas misericórdias dEle, Ele me guardou. Porque Ele tinha um plano de salvação na minha vida. E eu glorifico o nome do Senhor. Porque eu era um caso perdido. E eu, para mim mesmo, já não tinha mais expectativa nenhuma. O desânimo já tinha tomado conta de mim, já não tinha mais esperança de mais nada. Aí, depois de tudo isso, eu ainda me entrei no mundo das drogas. E por 10 anos eu fiquei escravizado no mundo das drogas. Irmãos, eu confesso para os irmãos que a minha vida chegou a um fundo de poço tão profundo que para mim já não tinha mais jeito algum. Foi vários tipos de drogas que eu usei, E cada dia só decaindo mais e mais. A família ficou praticamente abandonada, Eu vi minha família ficar numa destruição tão terrível. Mas eu glorifico o nome do Senhor, que em meio a tudo isso, irmão, o diabo tirou tudo que eu tinha. Mas em meio a tudo isso, o Senhor ainda preservou ainda a família. Isso é motivo de muita alegria na presença de Deus. E o sofrimento estava terrível, irmãos. Muito terrível. Eu lembro de uma certa ocasião que o diabo tentou tirar a minha vida. Eu vindo na rodovia com um caminhão mais ou menos a uns 120 por hora. Esse caminhão perdia a direção dele. Atravessou para o outro lado da rodovia e eu peguei 6 carros pequenos, foi batendo um carro um no outro e dali daquele acidente, 2 caminhões deu perca total e mais 5 carros pequenos deu perca total. Irmãos, eu vi as mãos de Deus ali me guardando. As mãos de Deus estavam ali presentes. Muitos que presenciaram aquele acidente falaram, não, morreu muita gente nesse acidente. Mas eu glorifico a Deus, porque no meio de toda essa destruição, só tivemos perca material. O Senhor não deixou que nenhuma vida
fosse ali tirada. E eu glorifico o nome do Senhor por isso. Porque eu sei que as mãos de Deus estavam comigo ali naquele momento. Que muitas pessoas que chegavam quando viu que Deus, o que tinha acontecido ali, falou, é Deus. Olharam, falaram, era você que estava nesse caminhão, era eu mesmo, é você iluminado. Sim, o Senhor estava me guardando, me poupando, porque Ele tinha algo a fazer na minha vida, né? E eu, em vez de pegar e vir para a presença do Senhor, não. Parecia, irmãos, que estava ficando pior, né? Fiquei 18 dias internado no hospital devido a esse acidente. Mas mesmo ali, o Senhor, Ele estava me guardando. Porque, amados irmãos, quando nós estamos ali, num lugar como esse, num hospital, ali nós valorizamos as coisas mais pequenas desta vida, irmãos. As menores coisas, a gente valoriza. Porque eu confesso para os irmãos que é ali que realmente a gente vai dar atenção para Deus. Porque muitas das vezes Deus quer falar conosco, mas nós fechamos os nossos ouvidos. Sim, amados irmãos. Quantas e quantas vezes eu estava em lugares que não era apropriado para mim estar, e o Espírito de Deus vinha até falar comigo, sai daí, eu ouvia claramente a voz do Espírito Santo, mas eu ignorava, eu até falava, sai da minha cabeça, ignorava o Espírito Santo de Deus. Mas Deus permitiu que eu fosse ali naquele lugar, né? E ali a gente começou a valorizar as coisas menores desta vida, né? E o Senhor me tirou daquele lugar. Eu saí dali daquele lugar, né, meus amados irmãos? Mas mesmo assim, saindo dali, eu ainda continuei ainda a fazer as coisas erradas. Aí eu confesso para os irmãos, não tinha mais esperança, amados. Eu estava num abismo muito profundo. Estava num abismo tão terrível, né? Andando com pessoas terríveis. Cheguei a um ponto de falar para os irmãos. Cheguei a um ponto até de traficar drogas para manter meu vício. Era terrível. Minha situação era terrível. E eu ficava tão cego pelo inimigo que eu não conseguia ver o sofrimento que a minha família estava passando. Minha esposa estava passando por processos tão terríveis. Chegou ao ponto da enfermidade tomar conta da vida dela. Minha esposa chegou numa situação tão terrível, irmão, que pegou até uma doença por tal de síndrome do pânico. Quem tem essa enfermidade sabe o que é. E tudo isso, irmãos, eu sei que era causas devido a eu estar naquela situação, e ela vendo eu naquela situação, ela falava com Deus. E eu me lembro que em certa ocasião, ela foi orar no monte e falou, Senhor, eu já não vou orar mais. Não adianta mais orar. Era 22 anos, irmãos, foi 22 anos afastado dos caminhos do Senhor. Oh, Deus tremendo. Meu Deus. Eu mesmo, irmão, já não dava mais esperança para mim. Não tinha mais. Para mim, eu já achava que não tinha mais condições. Falava, nunca mais eu vou conseguir voltar para a igreja, voltar para os caminhos do Senhor. Mas um certo dia, minha esposa entrando no monte. Oh, glória a Deus. Ela entrando no monte ali, já falou com o Senhor, Senhor, não vou orar mais. Ali fez a oração. E quando ela estava saindo daquele monte, Deus usou ali um instrumento dele. Um vaso dele chegou e falou, Deus está falando que não é para você parar, porque Ele está perto de realizar a obra. Não pare, continue orando. Eu não sei, amados, que estão aí ouvindo agora esse testemunho. Não sei quanto tempo que você está aí orando por um ente querido. Não sei por quanto tempo você está aí orando por uma vitória, por uma bênção. Mas não desanime, não desista, porque Deus, Ele está trabalhando. Parece que nada está acontecendo, mas através da sua oração, através do seu clamor, Deus está trabalhando. E quando você menos esperar, Ele vai te surpreender. Porque Ele está trabalhando, Ele está agindo. E eu, desta maneira, padecendo, por não estar dando ouvido ao Espírito Santo de Deus. E o tempo passando, irmãos, tempo passando, e eu só sofrendo neste mundo, não dando ouvido, e o Senhor permitia que certas coisas acontecessem na minha vida, para ver se eu me tocava. Eu me lembro, irmãos, eu estando aqui na rodovia,
Era mais ou menos umas 2 horas da manhã. Eu, todo embriagado, dirigindo um veículo. Entrei na contramão na BR, irmãos. Quando eu entrei nessa contramão, uma carreta veio e pegou o veículo, Deus tremendo. Pegou o veículo que eu estava, irmão, me jogou lá do outro lado. Eu estava com um carro Santana, os irmãos que conhecem sabem que é um carro grande, da traseira bem comprida, irmãos. E eu confesso para os irmãos, aquele carro ele virou, fez do banco traseiro para trás, eu tive que trocar tudo, porque aquilo ali acabou tudo. Só aquele cantinho ali onde eu estava, irmãos, que o Senhor guardou. Eu também, irmãos, deu perca total esse carro. E pela misericórdia de Deus, eu sobrevivi. Pela misericórdia de Deus, o Senhor permitiu mais uma vez, para mostrar que Ele estava querendo me tirar daquela situação, só estava esperando eu dar o primeiro passo. É isso, irmão, que Deus quer da nossa parte, que nós dá o primeiro passo. Às vezes você está aí agora ouvindo esse testemunho, você está em sofrimento, você está entregue nas drogas, no mundo do crime, da vaidade, e acha que Deus se esqueceu de você. Não, Ele está esperando você dar o primeiro passo, que a partir do momento que você dá o primeiro passo, Ele vai agir pela sua vida. Glória a Deus. E isso tudo acontecendo na minha vida, meus irmãos, e eu com um tampão nos olhos. Parece que o diabo cegava a minha mente, que eu não conseguia ver. E aconteceu outra coisa terrível na minha vida também. Eu peguei, irmão, saí com outro veículo que eu tinha. E ao retornar para pegar a minha esposa lá na congregação, eu vinha passando por um determinado lugar, descendo uma descida muito, muito grande. E quando esse carro começou a descer, quando eu fui no freio, cadê o freio? Não achei o freio desse carro. Quando o carro foi para bater no poste, eu consegui tirar, mas pegou no buraco, esse carro começou a capotar, irmãos. Eu falo para os irmãos, eu contei mais ou menos umas 9 vezes que esse carro capotou. Os irmãos têm ideia, o carro deu perca total. Muitas pessoas que vieram lá ver o acidente, falaram, o motorista deve estar morto aí dentro, morreu. Mas pela misericórdia de Deus, eu falei, não, eu estou aqui, só tive um arranhão no calcanhar, no pé. E muitos que conheciam a minha esposa, é fulano tal, é a esposa da irmã lá da igreja. Aí muitos glorificavam a Deus naquele momento, dizendo, é Deus, só Ele mesmo para livrar de uma situação tão terrível dessa daí, só Ele mesmo. Até as pessoas que estavam ali, irmão, via que era Deus agindo, e eu não conseguia, a minha mente estava tampada. O adversário, sabendo o que Deus tinha na minha vida, ele agia de uma maneira tão terrível que não deixava eu enxergar aquilo ali. E eu cada vez mais sofrendo, e cada dia mais me aprofundando nas drogas, porque achava que as drogas ali, ela me fazia esquecer das coisas ruins que eu estava passando, né? Ali ficava anestesiado, mexendo com droga ali praticamente o dia todo. Para os irmãos terem uma ideia, eu no meu trabalho eu tinha 1 hora de almoço, essa hora de almoço não era para almoçar, era só para usar droga. Era terrível, irmãos. Por isso que eu falo para os irmãos, a minha vida no mundo, como eu falo para os irmãos, não foi só 7 demônios que me acompanhavam, mas 70, porque foi terrível. E tantos livramentos que Deus me deu, irmãos. Se eu for relatar para os irmãos aqui, tudo um dia seria pouco, irmãos. Seria pouco um dia. Mas chegou o dia de Deus agir. Glória a Deus. Eita Deus. Chegou um dia, porque tem um dia que Deus marca um encontro com o homem. Quando chega aquele dia, não adianta, não tem como escapar. Quando Deus tem algo na vida do ser humano e chega o momento dele agir, não tem como o homem escapar, porque agindo Deus, não tem quem impeça. E eu falo para os irmãos, no dia 21 de julho de 2020, irmãos, em meio a uma pandemia tão brava, onde muitas vidas estavam sendo ceifadas, o Senhor foi lá. Foi lá de entre os mortos, eu que estava lá morto, enterrado, o Senhor foi lá e me pegou pelas mãos. Glória a Deus. E me tirou ali
daquele abismo a qual eu me encontrava. Porque as mãos do Senhor, irmãos, não há abismo aonde as mãos do nosso Deus não alcancem. Não importa o tamanho do abismo onde você encontra, a mão do Senhor é poderosa para chegar lá e te tirar de lá. Mas você precisa dar o primeiro passo. E no dia 21 de julho de 2020, era mais um dia para mim normal. Eu saí para usar droga. E nesse dia, irmãos, parece que o cão já sabia de tudo. Eu saí de casa, fui para onde eu costumava ir sempre, já levei bastante droga. E fui consumindo. Chegou uma hora que eu estava tão mole. Estava babando igual um cachorro louco. Falei, deixa eu ir para casa que eu já tomei, eu já não aguento mais. Quando eu cheguei na minha casa, a minha esposa, ela viu a situação que eu estava, mas em silêncio, né? Estava ali em silêncio. Ela sabia que havia uns irmãos aqui em casa, só que eu não sabia. Ela agiu sabiamente, ela não me falou nada, né? Eu nem sabia que vinha irmãos aqui em casa. Aí, chegou uma certa hora, bateram no portão. Aí minha esposa pegou e falou, vai lá atender os irmãos. Ah, quando ela falou de atender os irmãos, o diabo já se manifestou. Eu falei, tem irmãos aí? Então hoje eu vou soltar os cachorros esses irmãos. Hoje eles me pegaram no dia perfeito. Hoje eu estou daquele jeito e é hoje que o bicho vai pegar pro lado desses irmãos. Minha esposa já viu que o diabo se manifestou. Ela falou, não faz isso não. Porque os irmãos estão vindo lá do outro lado. Os irmãos vêm aqui para ajudar você, orar por você. Aí, irmãos, eu fiquei mais tranquilo. Aí fui lá, abri o portão para ver quem que era. Irmãos, eu falo para os irmãos, quando eu abri aquele portão, oh Deus tremendo. Quando eu abri aquele portão, irmãos, já com aquela intenção, a serva de Deus já chegou e já pegou e já se manifestou, falou, Jair, hoje Deus tem algo na sua vida, de calabás, aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. E eu, irmãos, os irmãos chegaram a orar, a olhar e vir a situação que eu estava, porque não tinha como não notar, irmãos. Um fedor de droga, eu estava babando igual um cachorro louco. Aí eu olhei, irmão, quando eu vi aquela irmã, irmãos. Aquela irmã, eu conhecia muito bem ela, pensei comigo assim, mas olha quem que Deus veio trazer aqui. Porque aquela irmã, ela não tem um coração igual o nosso. O coração dela é 40% só de vida, irmão. Não é igual nós temos 100%, graças a Deus ela é 40%. E aquela irmã, ela tem aquele marca-passo ali que é o seu coração. Aquela irmã já tinha pegado 2 Covid, eu já conhecia bem a história dela. Aquela irmã, irmãos, ela ficou ali com seu pai 10 anos acamado. O pai dela, uma enfermidade pegou ele lá, que ele se atrofiou todinha. Os irmãos dela pegou, quando viu a situação, se afastou. Falou, ninguém quis cuidar. Ela pegou o pai lá, levou para casa dela. Eu não aguentei, irmãos. Eu falei, olha quem o Senhor vai trazer. Aleluia. Maravilha, Deus. Eu falei, mas logo essa irmã, Senhor, eu conheço ela. O pai dela está lá acamado, lá há mais de 10 anos, ela que troca fralda, ela que lava, ela que dá banho. O pai dela está lá com feridas lá no corpo, lá que dá para colocar até uma mão, amados. Foi essa irmã que Deus trouxe ali. Oh, glória. Foi ela ali, irmãos. Aleluias. Oh, glórias. Oh, glória a Deus. E aquela irmã chegou, quando eu vi que era ela, eu fiquei já tranquilo, me acalmei. Ela falou, hoje você vai subir para o monte conosco. Eu falei, já tá de brincadeira, mano. Eu conheço o monte, que um dia eu já fui em monte. Olha aqui a situação que eu tô. Acabei de chegar da rua, tô com droga na cabeça, tudo da Deus está falando que hoje Ele tem algo com você. E de tanto esses irmãos insistirem, eu falei, esses irmãos vêm lá do outro lado, eu vou lá com ele. Eu falei, irmãos, eu vou, mas eu só vou ficar na entrada ali, não vou subir para lá não, porque eu sei como é que é. Eu sei como é que é o monte. Mas naquele dia, meus irmãos, 21 de julho de 2020, Deus tinha algo para mim. E eu não sabia.
Aí eu fui com aqueles irmãos até E aquele monte. palabaçúrias. Quando eu cheguei na entrada do monte ali, eu falei, não, não vou não. Eu não vou porque... Não, irmãos, eu não vou subir aí para cima não, eu vou ficar aqui, irmãos. Não, nós vamos. Vamos. Não, não vou, eu não estou em situação, irmãos, eu sabia meu estado. Estava com muita droga na cabeça, irmãos. Falei, não, não vou não, não vou subir não. Não, vamos, porque hoje Deus tem algo com Oh, você. glórias. Aí, amados irmãos, começamos a subir aquele monte. Quando chegou na metade daquele monte, irmãos, quando nós chegamos ali na metade, oh Senhor, eu falei, não, não vou subir. Aí, irmãos, quando eu falei, não vou subir, não vou, aí, junto com os irmãos, tinha ali um pastor, que eu lembro, esse pastor, ele era ex-sargento da Polícia Militar, estava ali junto com os irmãos. Ele veio e pegou na minha mão. Quando esse irmão pegou na minha mão, irmão, parece que uma corrente de elétrica, irmão. Reclamas. Ah, meus sim, irmãos, Deus. Eu tive um encontro com Deus. Oh, glória, sim, meu Deus. Oh, irmãos, eu entrei numa situação tão terrível, meus irmãos, naquele monte. Mas quando aquele irmão pegou ali, parece que foi um anjo, tocou ali. E começou, irmãos, parece que desmontar dentro de mim. Aquelas coisas ruins começou a sair. Oh, glórias. Alabaçúrias. Oh, glórias, sim, meu Deus. Aleluias. A glória de Deus, irmãos, glórias. Tomou conta de mim. Alabaçúrias. Naquele dia ali, irmãos, oh, glória, sim, alabana, sim, clamas. Oh, glória, Jesus, naquele dia ali, o Senhor, oh, me batizou com o Espírito Santo e com línguas. Foi algo tão tremendo que Deus fez naquele lugar, irmãos. A glória de Deus desceu na minha vida naquele dia, irmãos. Foi algo tão tremendo. Foi algo tão tremendo que Deus fez naquele dia. Irmãos, foi algo que eu vou falar para os irmãos, aquilo ali marcou minha vida. Em toda a minha existência. Irmãos, eu nunca vi algo tão tremendo Deus fazer igual Deus fez aquele dia, irmãos. 22 anos afastado do caminho do Senhor. Naquele dia que eu recebi a glória de Deus na minha vida, a minha história mudou. O Senhor me renovou ali naquele dia. Irmãos, e pela misericórdia de Deus, nós saímos daquele monte ali, todo mundo falando em língua estranha. Uma glória desceu. Glória. Uma glória maravilha, desceu, Senhor, irmãos, aleluia, Jesus. A glória de Deus naquele lugar. A glória de Deus desceu. E o Espírito de Deus veio claramente e falou no meu coração. A partir de hoje eu estou mudando a sua visão. Oh, glórias. Você não vai ter mais visão de galinha, não vai mais comer migalha. Maravilha, Deus. Glória a Deus. Que lindo, Deus. Senhor. Deus é tremendo, irmãos. Os irmãos perdoam, mas é que a graça de Deus é algo tão tremendo. Tremendo. Oh, aleluia. E minha história mudou, irmãos. Deus começou a trabalhar de uma maneira tão tremenda. Os irmãos têm uma ideia. Quando eu saí daquele lugar, eu tinha ali várias drogas escondidas. Porque eu pegava, era já para mim, não tá incomodando ninguém, já pegava para o meu uso ali para vários dias. Fui lá, desenterrei e falei, Senhor, a partir de hoje, eu não quero mais isso para minha vida. Oh, meu Deus. A partir de hoje, Senhor, eu quero o Senhor. Sim, meu Deus. A partir de hoje, coisa Senhor, linda. Eu estou contigo, eu quero o Senhor. Oh, maravilha. Vida, Senhor, muda a minha história. E o Senhor falou que ia mudar a minha história. E o Senhor tem mudado. O Senhor mudou. Foi algo tão tremendo que Deus fez, irmão. Jesus lindo. Deus fez algo tão tremendo. O Senhor não só renovou a mim. O Senhor fez algo tão tremendo. Renovou a minha casa. Renovou minha esposa. Deus curou minha esposa, irmão. Minha esposa que estava com aquela enfermidade assolando o corpo dela. Quantas vezes eu chegava em casa, ela estava ali acuada, cabisbaixa, mas o adversário não deixava a gente ver como deveria ver. Mas a partir do momento que eu entreguei minha vida para o Senhor, meu Deus, ó irmãos,
O Oh, Senhor mudou glórias. minha história, foi algo Oh, tremendo. maravilha, Deus. Muitos e muitos dias, irmãos, eu fiquei anestesiado com aquela glória que Oh, desceu na minha vida, maravilha, irmãos. Os Deus. irmãos, no primeiro dia, já chegaram e falaram: irmão Jair, vamos fazer uma campanha de 21 dias no monte. Eu falei: vamos embora. Vamos. Fizemos uma campanha de 21 dias no monte, que a glória de Deus Isso é que é desceu na minha Deus. vida. Esse é o verdadeiro Eu estava ali, Deus. irmãos, trabalhando, Oh, decalabás, maravilha. Oh, glórias. dirigindo, irmãos, e chorando, porque Ripalabaçúbias. a glória estava Ei, comigo, irmãos. manassúbias. A glória de Reclamas. Deus desceu de uma maneira tão tremenda, Maravilha, irmãos. Deus. A glória de Deus desceu de uma maneira tão gloriosa. A minha vontade era de largar aquele volante e sair gritando para aquele povo que Jesus amava a alma deles, que Oh, Deus tinha glória. algo a fazer Ei, na vida manassúbia, deles. Era a glória de cantaramandara. Deus Oh, tão glória. tremenda, irmãos. Foi Oh, dias, maravilha. semanas, meses, eu fiquei com aquela glória na minha vida. A minha história mudou. E o adversário, sabendo do agir de Deus, ele vinha ali com seus adeptos ali. Quantas vezes chegavam ali com drogas, ou me ofereciam. Eu falei: não, eu já não faço mais parte desta história, não. Minha história agora é outra. Minha história mudou. Eu conheci um homem que mudou minha história, quer mudar a sua Oh, também, glória. quer te transformar, né? E eu louvo a Deus, irmãos, porque eu já não tinha mais esperança. Que maravilha. Mas aquele que muda a história, ele mudou a minha história. Quer mudar a história sua também, que está aí agora ouvindo este relato verídico. Aqui não é a história que contaram, não. Eu sou um sobrevivente nesta Oh, terra. glória. Sou um sobrevivente. Que Fui maravilha. levantado de entre os mortos. Para o homem eu já estava morto e enterrado. Mas o Deus Todo-Poderoso, ele olhou e viu e disse: aí ainda tem vida. Ainda há esperança para a árvore cortada. Maravilha. O homem olha e vê, não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso, ele diz: tem sim. Quando o homem diz que já não tem mais jeito, aí Deus fala: agora é comigo, deixa comigo, porque eu sou aquele que resolve tudo. E é ele que quer resolver a sua situação. Não importa, irmão amado que está ouvindo agora esse testemunho verídico, não importa em que situação conta aquele teu ente querido, o teu esposo, o teu filho, algum parente que esteja ali numa situação difícil, que para você olha e vê que não tem mais jeito. Sim, para você não tem não, mas para aquele que tudo pode tem. Porque ele tem poder no céu, ele tem poder na terra, e ele quer entrar com providência agora nessa sua causa. Não importa o tamanho que ela seja, não importa o tamanho, o nosso Deus é maior do que tudo isso que você tem passado. Eu creio, irmãos, nesse Deus Todo-Poderoso. Restaurou o meu lar, restaurou a minha família. Mas eu não tenho nem palavras para expressar a minha gratidão a esse Deus. Todo dia eu levanto e a primeira coisa: Senhor, obrigado por este ar tão maravilhoso. Deus é tão tremendo, né, irmãos? Em todas essas coisas aí, chegamos a pegar também o Covid, né? Perdi o meu irmão querido, mas está na glória com o Senhor, graças a Deus, partiu com o Senhor. E Deus permitiu que eu sobreviver, porque Ele tem algo a realizar. Ele tem obras ainda a fazer. E você que está indeciso, você que está em cima do muro, decida-se, porque Deus quer trabalhar por você. Ah, para mim não tem mais jeito. Tem sim, dá o primeiro passo. Quando você der o primeiro passo, o Senhor, ele vai agir por você. Ele só quer uma iniciativa da sua parte. Ele está vendo o teu sofrimento, está vendo a sua necessidade, mas ele quer ver o teu agir. Você precisa agir para Deus agir na sua vida. É dessa maneira, amados. E eu louvo a Deus, porque grandes coisas o Senhor tem feito por mim, irmãos. Coisas grandes. São coisas grandes, irmãos. Se nós ficarmos aqui, se eu for relatar o que Deus tem feito, olha, irmão, para os irmãos terem uma ideia, coisas que eu não consegui durante toda a minha vida, nesses 2 anos, pela misericórdia de Deus que eu voltei, o Senhor agiu. O Senhor me deu condições, o Senhor fez, foi mostrando que é Ele mesmo que está agindo. É Ele mesmo que está trabalhando. E eu só glorifico a Deus, irmãos. Meu coração é só gratidão a Deus,
porque o que Deus fez foi coisa tremenda. Olha, irmão, o Senhor colocou uma alegria tão grande no meu coração ali naquele monte. Ô, irmãos, quando eu chego ali naquele lugar, eu já começo a chorar, porque ali a minha história mudou. Para e pensa, irmãos. Pensa, você ter novamente o seu nome escrito no livro da vida de Labás. Oh, glória. Oh, meus irmãos, Deus é algo tremendo. tremendo, irmão. Verdade. É algo tremendo. Saber que o nosso nome foi escrito lá novamente. Oh, glória, Senhor. A gente que andava Verdade, aí Deus. umas trevas tão terríveis, sem esperança de mais nada. Aí de repente o Senhor vem e faz esta obra tão tremenda. Ainda há esperança para você, árvore cortada. Você que acha que Deus se esqueceu de você. Não, Ele não esqueceu de você, não. Ele está aí bem pertinho de você, esperando você dar o primeiro passo. Eita, Deus tremendo, deixa Deus agir na sua vida. Dá o primeiro passo que o Senhor se encarrega do resto. Não importa onde você está, não importa. Eu estava numa escuridão tão terrível que eu não enxergava mais nada. Mas Ele foi lá. Quando eu dei o primeiro passo, Ele foi lá e agiu. Deu o seu primeiro passo. E você vai ver Ele agir também na sua vida, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu glorifico o nome dEle, porque coisas grandes Ele tem feito por mim, e eu tenho certeza que coisas maiores ainda Ele fará. Amém, meus amados? Que Deus abençoe os irmãos. Irmãos, eu vou concluindo por aqui, irmãos, porque se nós for relatar ainda mais coisas, que são muitas e muitas coisas. Porque nesse tempo que eu fiquei afastado dos caminhos do Senhor, se for relatar, dá para fazer até um livro, irmãos, porque eu padeci. O diabo não teve pena, não. Ele bateu e bateu com força, mas a força maior foi lá e me resgatou das garras dele. E eu só glorifico ao nome do Senhor. Só gratidão a Deus por tudo que Ele fez por mim. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe. Que Deus abençoa, e a gente encerra com João 8, verso 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus e a sua palavra. Deus abençoe e sejam todos edificados com esse testemunho.